Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Viva a Voz Podcast. Hoje eu tenho um convidado muito especial, um cara das vendas. Ele vai dar literalmente uma aula. Eu não vou falar o nome da empresa dele, porque eu quero que ele explique o porquê desse nome. Seja bem-vindo, Bitter. Tamo junto, querido. Meu irmão, valeu demais, velho. Grande empreendedor, grande empresário, um cara das vendas. Me explica um pouquinho. Primeiro eu quero que você apresente a sua empresa pra gente entender Bora. até o porquê do nome, que eu achei muito interessante. Bora. Então, bom, obrigado pelo convite, cara, valeu mesmo. A gente já tá trocando uma ideia aqui, super, cara, massa demais, tem um conhecimento incrível, várias áreas diferentes de atuação. Bom, a gente é Encrateia o nome da empresa, né? E a gente é uma aceleradora de vendas. A gente Legal. trabalha com consultoria de vendas para outras empresas, principalmente empresas de serviço, que é o nosso principal foco. Perfeito. Ajudar outras empresas de diversas maturidades diferentes a vender mais. Então eu já vou ganhar uma consultoria hoje. Bom de podcast é isso, né? A gente pergunta o que a gente sabe, o que a gente não sabe, já Cara, aprende aqui. Que legal, que legal. É isso mesmo. Quero entregar o ouro aí pra galera. Massa. E me conta um pouquinho aí como é que surgiu, só pra gente contextualizar, como é que surgiu a Encrateia Tá. e da onde veio esse negócio das vendas, como é que... Beleza. Então, eu e meu sócio, a gente se conheceu na faculdade, né? E aí a gente trabalhou junto numa empresa júnior da universidade. A gente fez relações internacionais, ele era um veterano, a gente acabou se encontrando, fizemos parte da Domani. Na UNB. Na UNB, na Universidade de Brasília. Legal. E... Tem que falar, pô. Isso aí é um foi, currículo muito bom, Foi na UNB, e aí a gente fez parte da Domani, ele foi presidente, fui diretor da mesma gestão. A gente Legal. foi trabalhando um ano juntos, mais ou menos. Saindo de lá, fomos seguindo o nosso rumo, e aí ele mandou até uma mensagem no grupo, a gente manteve o grupo lá dos diretores, de um curso. Ele falou, gente, vai ter um curso aqui, era um curso de mentoria financeira. E aí ele falou, vai ter um curso aqui em Brasília, era um curso internacional que veio pra cá. E aí ele falou, quem quer? Porque eu consigo dividir o preço dos ingressos para 2 pessoas. E aí eu falei, eu quero, tenho interesse. A gente passou o final de semana junto lá, viajando, a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente gostou, a gente tava meio cabeça que fritando no curso. A gente foi pra um bar, tudo com cerveja, claro, né? O bar começa bem. Aí a gente foi pro bar, tomamos uma cerveja e falou, cara, já sei, vamos fazer um curso de... E aí foi interessante que assim, ele tava no lado dele, eu tava no meu. Nessa época eu tava na Ambev. Então nessa época eu era analista ainda de preço, cuidava dos vendas, toda a precificação do Centro-Oeste era minha. Massa, cerveja cara. ficava mais cara, a culpa era minha. Entendi. Entendeu? Então, era isso. Então, nessa época foi por isso que eu fiquei mais pobre, foi por causa do Bitter. Foi meu. Legal. Foi minha culpa. Massa, Bitter. E ele cuidava tava numa outra empresa. E nós dois estávamos estudando muito sobre programação neurolinguística nessa época. Top. PNL. E aí a gente se encontrou, começamos a conversar sobre isso junto com o curso. A gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar a galera a se achar, né? E aí a gente começou com treinamentos de desenvolvimento humano. Legal. Foi numa época que o coach, ele voltou com muita... O coach, ele teve algumas épocas aqui no tiveram Brasil, algumas... década de 90, depois ele teve agora... Teve algumas ondas, essa foi a terceira onda que tem um tempinho atrás. Tava muito forte, todo mundo era coach e tal. E a gente falou, cara, a gente não queria se misturar. A gente falou, cara, a gente viu que tinha coisas que a gente não concordava, tem coisas que eu acho que fazem muito sentido, mas tem umas coisas que a gente não concorda muito. E a gente falou, cara, a gente não quer isso. Legal. Então a gente foi indo pro lado das vendas, por quê? Porque a gente pegou a PNL e eu, dentro da Ambev, comecei a aplicar as técnicas que eu estava aprendendo. O Caio, dentro da empresa dele, ele era vendedor lá também, começou a aplicar e os dois tiveram resultados muito legais. Legal. Então ele cresceu na empresa dele, eu virei supervisor de contas depois da Ambev, cuidava dos atacados, alguns atacados regionais aqui de Brasília. Bati recorde de cerveja Colorado no atacadão dia a dia. Gostosa pra caramba, né? Bati um recorde lá e usando muito das técnicas, a gente falou, cara, a gente está estudando, estamos aplicando em empresas grandes que são estruturadas, está dando certo, tem alguma coisa aí. Então a gente meio que já queria enveredar para outra área, e aí a gente foi indo para a área mais de vendas. Inicialmente a gente começou muito com treinamentos, então você falou de educação, a parte de ensino, então a gente estudou muito sobre andragogia, como é que você faz para reter o conhecimento, como que você faz para ensinar. E aí Encrateia surgiu muito disso, né? De ter o poder sobre si, em si, Kratos é poder, né? Cara, que legal. Então é muito disso, a gente falou, cara, o poder da comunicação, o poder de você vender, começa dentro de você, começa de... Hoje a gente vai falar sobre pedagogia, sabe o que é isso? Não, isso não. Mas você já imagina. Pedagogia? É só você misturar a pedagogia com a andragogia. Ah,
ok. Porque aí é o melhor dos mundos, cara. Legal, Que aí você entra com aquela... A criança, que a gente nunca perde. Interessante. E entra com Bacana. a habilidade de aprender, ou a motivação de aprender do adulto. Depois a gente vai falar um pouco. Legal, gostei. E aí a gente... Bom, durante muitos anos a gente se considerou uma empresa de treinamento em vendas. Legal. A gente fez treinamentos muito legais, empresas gigantes de mercado, empresas que estão, sei lá... Já, o maior cliente nosso foi a Wiz, por exemplo, que é uma empresa da Bolsa de Valores, que vende seguros. Legal. Ambev, já treinamos Heineken, já treinamos Bancorbras, clientes gigantes, mas clientes pequenos também. Sim. Clientes regionais aqui de Brasília, desde arquitetos, engenheiros, agências de marketing, agências de comunicação. Então, desde times até o próprio empresário. Até o próprio empresário. Legal. Eu keep, né? Eu presas. Sim, eu presa. Isso, e até com times gigantescos que eu não conhecia o dono, né? Você acaba conhecendo uma analista de RH e por aí vai. Então, a gente teve um conhecimento muito interessante nessa época, tanto de segmentos muito diferentes. A gente não é uma empresa nichada dentro de um segmento, a gente entende que serviço a gente consegue agregar muito mais valor. Mas a gente não nicha nenhum segmento específico, apesar de a gente ter muito cliente de arquiteto, engenheiro e marketing, mas também de tamanhos muito diferentes. Só que com o tempo, a gente foi percebendo que a gente queria nichar mais em empresas de pequeno e médio porte. Eram empresas que a gente entende que são desatendidas, não tem tanto dinheiro para contratar, às vezes, uma consultoria, um treinamento mais parrudo. Entendi. E a gente foi percebendo que esse tipo de empresa não precisa de treinamento. Eles precisam de outras coisas que vêm antes, porque até não tem time, muitas não tem time. Então, o empresário está com a cabeça pegando fogo na operação, não sabe direito o que vender, não tem meta, não tem gestão. Então, a gente... Dos últimos 2 anos, a gente pivotou a Encrateia completamente para o mundo de consultoria. Legal. Então, hoje a gente entende que tem treinamentos dentro quando necessários, mas não é mais o braço tão forte da empresa, apesar de a gente gostar muito, a gente entender que... eu, particularmente, gosto demais da área de treinamentos, mas a gente entende que o empresário precisa muito mais de roteiros, de processo, de você conseguir ter uma gestão comercial, entrar com tecnologia, para alguns empresários faz sentido entrar com CRM, então como é que você gerencia a sua cartela de clientes, como é que você faz para criar um time comercial. Então hoje a gente atende diversas maturidades de cliente, desde o cliente que preciso vender mais, preciso ter previsibilidade, tô vendendo muito, mas não tô dando mais conta, então preciso construir meu time, até empresários que, cara, eu preciso de dados, eu preciso tomar decisões estratégicas em relação à venda do meu negócio. Se eu tomar a decisão errada, vai ser muito custosa. Então, eu preciso de alguém de fora para me ajudar a olhar esses dados e me dar uma direção. Então, a gente atende todos esses tipos de maturidade diferente de empresa. Falando de vendas, né? Cara, muito massa. E como é que começa? Por exemplo, a empresa chega para você, vamos pegar... pronto. Eu vou na minha consultoria agora. Agora eu vou receber a minha consultoria. Cara, beleza, eu tenho uma escola... Chama ClipTube, Escola de Artistas. E estamos há 8 anos aí ralando, eu diria assim, ralando. Cara, passamos por uma época muito difícil que eu até brinco assim, hoje eu tô com 40. E aí eu falo assim, cara, eu não tenho 40. Eu tenho 38, porque esses 2 anos de pandemia eu me recuso a comemorar aniversário. Contou, né? Não conta. Cara, foi muito difícil. Até porque, assim, a escola foi a primeira, escola de criança, foi a primeira a fechar e a última a retornar. Então, assim, só Jesus na causa mesmo, Nossa cara. Senhora. E hoje sobrevivemos, né? Amém. Acho que graças a Deus e até graças a um produto bom também, aqui a gente ensina as crianças a desenvolver a comunicação criativa por meio das artes, a gente conversou um pouquinho. Então, que a gente usa as artes de forma lúdica para eles falarem melhor em público, se darem bem com as câmeras. Até a gente tem um curso de youtuber que é justamente disso, assim, o cara, ele fala bem na frente das câmeras, já se preparando para esse futuro que hoje em dia tá todo mundo falando na frente de câmera. Então, assim, como é que você entraria na minha empresa? Vamos lá, quero essa consultoria agora. Bora. Quais perguntas que você vai me fazer? Fala, Marcos, eu quero saber, primeira coisa que eu quero saber é quantas pessoas você tem no time? Enfim, vamos lá, Bitter. Tô na tua frente agora, quero uma consultoria da Encrateia. A gente primeiro passa por processo que a gente chama de raio-x. A gente tem um diagnóstico robusto, eles são por volta de, sei lá, 30 páginas diferentes de pergunta. A gente envia geralmente esse relatório e nele tem uma cacetada de perguntas que a gente faz para poder entender
duas coisas. Uhum. Dessas maturidade toda que eu falei, a gente quer te colocar em qual maturidade a tua empresa tá. Então ela tá uma maturidade, vamos supor que a gente chama, simplificando, são 4, 5 níveis. Uhum. Você precisa vender mais, você tem time comercial, você não tem time comercial, mas está precisando. Ah, não está precisando ainda, você precisa de mais previsibilidade. Então, porque tem empresa que tá rico, tá pobre, né? Fica assim, então... Pô, você tá precisando de um pouquinho mais de previsibilidade antes de chamar a gente, por exemplo, também. Então, a gente quer te colocar no nosso prisma de maturidade e dentro disso a gente entender 4 principais pontos. Desses 4 principais é a nossa metodologia, que ela passa por 4 principais pilares. Legal. Primeiro, são pessoas. Sim. Toda empresa roda com pessoas, Claro. Você falou sobre isso, a importância da educação. Total. E não tem como, não tem como fugir disso, então você tem que ter time. Às vezes não tem time, às vezes como eu falei, equipe comercial. E se você for a equipe comercial, você é a pessoa certa? Ou você tem capacidade, tem preparo, quer? Porque muito empresário não quer. Eu não Então quero. a gente chega e fala, cara, e aí, tu vai vender? Fala, pô, mas eu não gosto, eu gosto de tocar o podcast, eu gosto de montar meu microfone, eu gosto da parte técnica, e o cara não quer saber da parte comercial. Mas tem que ter alguém que tem que ter um envolvimento grande do sócio ou de alguém que tem um alto nível dentro da organização. Total. Então puxar um sócio ou puxar alguém que você confia muito, um gestor para poder tocar isso. Enfim. Legal. Então a gente entende primeiro pessoa, seja ela ou seja o time. Quem tiver time, de entender. O time tá fazendo sentido em termos de capacidade, em termos de valores, em termos de comprometimento, cultura. Sim, total. Então a gente primeiro entende, porque a partir daí não adianta a gente começar por treinamento, não adianta a gente começar por processo se o time não tá fazendo sentido, entendeu? Porque não adianta. Aí tem que trocar o time. Não necessariamente. Legal. A gente é bem contra sair demitindo todo mundo. Pra gente é a última opção. Já ia descer ali já. Não. Pra gente é a última opção. Mas legal, cara. Aqui que surgem alertas amarelos. Entendi. No sentido de tem coisas aqui que não fazem. Então, você perguntou sobre algumas perguntas, né? Uma grande pergunta, isso aqui, quando é nosso, eu falo que é nosso, quando é referência, eu sempre cito referências em respeito a outras pessoas. Mas a gente aprende muito com referências de mercado. Tem 2 perguntas que eu gosto muito no diagnóstico aqui, de pessoas que são... você tem um time ou é você mesmo que está vendendo? É equipe, né? Okay. Por exemplo. Se você fosse contratar uma outra pessoa para te ajudar no comercial, você se contrataria? Ou você contrataria aquela pessoa do seu time de novo? Muita gente fica assim, não sei. Tem gente que fala, sim, e com confiança. Perfeito, alerta verde, luz verde. Então, continua. Parece que vamos para outra parte. Agora, já quando fala, não sei, não sei se me contrataria, aquele lá, não sei. Então, já surgem algumas alertas amarelos. Essa pergunta eu aprendi com o Jim Collins, né? Então, empresas feitas para vencer. Ele fala algumas perguntas legais lá. A gente aproveitou algumas perguntas dele para essa parte do diagnóstico. Legal. Então, já anota aí, viu, galera? Empresas eu não li esse livro. Muito bom. Mas eu Great to good, né? Legal. Empresas que ele fala que são boas e tem que ser excelentes, né? Mas a tradução é empresas feitas para vencer. Legal. Eu já ouvi falar nesse livro. Excelente. E então são essa percepção. A gente não demite, a gente não faz nada. Só um alerta amarelo que a gente fala, interessante, vai voltar aqui depois. Segunda parte, processos. A gente entende que, e essa é a parte que o empresário tem, principalmente o pequeno, tem muita dificuldade. Porque a gente vai cutucar ele. O empresário, às vezes, quando tem time, ele fala, é o time, é a crise, é o mercado. Aqui a gente cutuca o empresário. E a gente fala, cara, tu não tem processo. Ah, mas eu não tenho processo porque o meu jeito de vender é artesanal. É artístico. Cria um novo aqui. Entendeu? Então, assim, eu vendo muito bem, ele bate no peito, eu falo, eu sou o melhor vendedor da minha empresa, e fica feliz da vida. Nossa, eu falo, olha, senhora. se você acredita, tá olhando, se você acredita que você é o melhor vendedor da tua empresa... Chore. Não se orgulhe disso. O seu cargo é de empresidiário. Exatamente. Você fica preso. E aí depois a pessoa, mas eu não consigo contratar ninguém para me substituir. Claro, você fez um negócio tão artesanal. Ele é tão artístico. Você é a creme de la creme ali do comercial. Você não vai sair dessa cadeira nunca. Cara, entendeu? Aqui no ClipTube e nas minhas empresas, eu sou um treinador de pessoas. Então isso, eu acredito que... Hoje o ano que vem a gente tá com toda uma reformulação aqui no ClipTube, até porque a gente tá o que eu diria, numa água de salsicha. Aquele lucro bateu, tá legal, sabe?
deixa ele ali e eu não quero mexer nele porque ele tá dando lucro e tá tudo certo. E eu uso isso aqui para fazer N outros negócios. Só que a gente sabe que o potencial dessa escola, desse propósito é muito maior. E aí o que eu vejo, falando do que você já trouxe, é que eu não sou essa pessoa assim que acha que eu criei algo genial, muito pelo contrário. Eu sou um ótimo ladrão, que roube como um artista. Então, roube como artista. eu sou um ótimo, cara, de pegar umas coisas, fazer a combinatividade, como eu te brinquei contigo da Murilo pedagogia. Gun. Exatamente, exatamente. Eu adoro Murilo Gun. Mas assim, uma das coisas que eu vejo que eu preciso melhorar, e para ano que vem eu já tô com isso em alerta, nesse alerta amarelo, talvez até partindo pro vermelho, que é o seguinte. Como eu treino pessoas, como eu treino oratória, comunicação, expressividade, vendas nas pessoas, que para mim tudo é vendas, eu tenho uma habilidade de não de delegar, mas de delargar. Então o que acontece? Eu dou o treinamento, eu já entendo algumas coisas de perfil comportamental, eu entendo como é que aquela pessoa reage, mas eu espero, eu sempre jogo o sarrafo, o meu sarrafo. Então eu jogo lá em cima. E às vezes aquela pessoa, ela pode ter até um nível alto, mas às vezes ela tá num momento ruim na vida dela, às vezes ela tá separando do marido, às vezes ela tá com alguma dívida, às vezes é uma besteira de que ela quer viajar para ver a mãe e não tem grana. Então, os seres humanos, eles passam por, como você falou, por altos e baixos, por dias bons e dias ruins. Então, cara, eu vejo muito sobre isso, assim, que é eu falar, bicho, como é que você não entendeu? É muito simples. É muito simples. Você pega isso aqui, faz isso aqui. Isso aqui você tem que fazer dessa forma. Se você vender desse jeito, você nunca vai conseguir fechar uma venda. Se você fizer dessa forma, e aí... Entendeu? Entendi. Repete. Como um bom treinador, repete. Entendeu? Cara, entendeu? E eu deixo rolar. Sim. E hoje eu tô percebendo que é necessário um acompanhamento diário. Isso. Se não for por mim, tem que ter alguém de olho nessa pessoa. Isso. Que é o que eu vou fazer no ano que vem. Tem alguns pontos no que você falou que misturam exatamente os dois pilares que eu comentei. Uhum. Pessoas e esse pilar de processos. Legal. Quando a gente era do treinamento, o que a gente percebia? Muito isso, de que a gente dava treinamento, a galera gostava do treinamento, mas depois de um tempo, o que fazia as pessoas continuarem aplicando isso? Uhum. Se você não tem um acompanhamento, se você não tem processos muito claros que vão dizer ali, ó, A, B, C e D, o que a pessoa vai fazer, e você não tem esse acompanhamento, né, de longo prazo, isso acaba se perdendo. Legal. Quando a gente fala desses 4 principais pilares, pessoas, processos, aí eu não falei dos outros 2, né, motivação e treinamento, a coisa se perde. Por quê? Pessoas, eu concordo com o que você falou em partes. Por quê? Se isso que você falou, e é para a maioria das pequenas empresas, isso faz sentido. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas no nível júnior. Quando você está falando de pessoas no nível júnior, talvez até no nível pleno, você precisa de um roteiro muito claro, um passo a passo muito claro e um acompanhamento. Por quê? Ela não tem experiência. Então você precisa guiar, você precisa fazer e tá muito, muito perto. Você quer contratar, não quer ter dor de cabeça com isso, quer delargar, dá pra você não acompanhar, dá pra você delargar, mas aí a pessoa ela tem que mudar. E aí seu sarrafo também vai mudar. É porque aqui nossa estrutura ela é tão enxuta, assim, que eu, por exemplo, não faz sentido eu contratar um sênior. Muitas vezes não vai fazer sentido. A não ser que eu queira sair da operação mesmo, assim, que eu falo, olha, eu não venho mais aqui. Eu só vou acompanhar o DRE, só vou acompanhar o relatório. Aí sim faz, mas aí eu contrataria um sênior pro financeiro, pra gestão, que é o que hoje a gente faz. Porque, assim, agora, onde eu falei é justamente isso, assim, que eu tenho uma dificuldade de... Eu não sei, eu te pergunto, eu tenho essa ignorância que é... Eu tenho pedagogos trabalhando aqui. Sênior, júnior, como é que você classifica, por exemplo, nesse cenário de um pedagogo? É por experiência? É por currículo? Por realização? Isso vai dizer... Quem dita o nível, né, vai depender muito do tipo de empresa. Você tem a definição padrão ali, que tem tempo de mercado, né? Então, recém-formado ou ainda formado. E recém-formado, assim, 5 anos e tal, ainda é considerado meio que um júnior, entendeu? Legal. Só que você consegue ver pessoas que são formadas há muito tempo, não tem muita são experiência, continuam sendo júnior. Então, assim, essa definição de dicionário, ela é meio... Entendi. Né? Então, vai muito... Eu conheço júniors que
são júnior e voaram, entendeu? Você até lidera a galera muito mais velha, a galera fica brava, mas o júnior voou e não é júnior mais. É um pleno. Sênior eu acho difícil, porque geralmente é uma pessoa mais carrancuda, mas um pleno pra sênior tem. São exceções, tá? Mas acontece. Então é um pouco disso, sabe? Eu acho que vai muito mais sobre a experiência, a maturidade, a forma de pensar. Top. Júnior geralmente é um tarefeiro, entendeu? Ele tem que fazer tarefas. Geralmente, a definição é, se você deixar para essa pessoa pensar, e isso é complicado eu falar, porque assim, hoje a gente quer muito ter o pensamento crítico, a gente quer evoluir isso. Só que eu acredito muito na educação. Só que acredito na educação e acredito na liberdade que as pessoas, a autonomia que elas possam ter. Beleza. Mas para a pessoa ter autonomia de pensar e ela poder pensar com si só, ela tem que ter educação antes. Ela tem que ter conhecimento. Com certeza. Porque se você dá a liberdade, dá a autonomia sem dar a educação e a preparação, ela vai fazer merda. Entendeu? Então, certeza. Um adolescente dá um carro dele na mão e fala, vou. E uma garrafa de vodka. Nossa, ele vai embora, ele sai do Need for Speed, sai do Velozes e Furiosos, ele fala, vou fazer. Ele acredita, ele tem motivação, mas ele não tem habilidade. Exatamente. Não tem o treinamento, ele não tem educação, a preparação pra fazer isso. Ele vai pegar o carro e vai bater e vai se matar. Entendeu? Então, assim, não sou contra o pensamento crítico, mas eu acho que tem tempo pra isso. Então, pra você crescer o júnior, e muito empresário tem isso, ele quer fazer o outro crescer, joga, fala, cara, se prepara, toma um facão, abre o caminho. Não. Se você tá falando de júnior, você pega o facão, você abre o caminho, você já ditou o caminho no meio da selva ali, você falou, cara, é por aqui. E aí, ele continua junto com você, ele vai cortando junto com você. Depois de um tempo ele fazendo isso, ele, cara, percebeu que tem um outro caminho que a gente pode vir aqui? Aí ele começa a fazer algumas indagações. E aí você olha junto com ele e fala, pode fazer sentido, vamos ver. E você vai indo junto com ele, você vai preparando. Agora você não dá o facão e fala, vai. Bora. Aí ele vai abrir, vai chegar no abismo, vai pular e não vai dar certo, entendeu? Então assim, diferente para um sênior. O sênior ele tem, então só voltando, né? Legal. A diferenciação é capacidade de fato tomar decisões estratégicas pro seu negócio. Perfeito. Se o cara consegue tomar esses níveis de decisão e não fazer merda, pelo contrário, tomar decisões inclusive melhores que você, esse é o nível de maturidade sênior, entendeu? Então assim, geralmente a gente não pode simplesmente delargar tais níveis de decisão, porque depois você vai culpar o cara, entendeu? E no fundo a responsabilidade foi você. Não, sim, o que eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo. Hoje até o Luiz tá lá do outro lado, assim, e eu sou especialista nessa área, então assim, eu fui de A a Z. Só que o Luiz é um cara muito bom, e eu provoco, eu cutuco, eu falo, cara, cada vez você tem que ter mais autonomia, inclusive autonomia de decisão. Perfeito. Por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui. A evolução é pra isso. Exato. Esse microfone aqui, por exemplo, que é o que tem, são 4, a gente poderia botar mais 2 pessoas aqui pra falar com a gente. Inclusive, vamos combinar com o Caio, pra gente fazer um podcast juntos. Então, o que acontece? Só que você consegue escolher. Só vou te dar um exemplo pra você ver onde... Aí eu quero a sua consultoria. Você pode botar mono, ou seja, tudo que sair aqui vai sair num canal só. Fechou? Você pode botar estéreo. 2 microfones ficam num canal, 2 ficam no outro. Beleza? Ou você pode botar quad, que você bota um microfone para cada canal. Tá. Tem essa opção. Só que o que aconteceu? Lá na hora, a gente botou estéreo e aí deu um probleminha disso. Ficou tudo para um lado. Assim. Luiz, como é que você resolve? Então, essas coisinhas que eu vou provocando. Porque realmente, assim, eu não largo. Não é? O delargar, eu gosto dele ter essa autonomia, mas eu tô sempre ali, tipo, trazendo. É isso. Mas eu quero. Por isso que eu te pergunto, assim, eu não sei se é perder tempo, que igual você falou, eu entendi. Abre o caminho e depois vai ensinando. Isso. Ok. Aí eu não sei, vamos dizer que numa sala de podcast. Pra mim, na minha visão, o caminho já tá aberto. Ele sabe, ele tem lá o job description dele, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe onde eu quero chegar, que é, por exemplo, cara, a gente vai gravar um podcast, a gente vai receber pessoas e aqui a gente vai fazer negócios. Além de vender cortes, por exemplo, que é das maneiras de monetização. Pode sair negócio de mentoria, pode sair negócio de treinamento, enfim. Então, assim, como é que você enxerga isso? Porque, por exemplo, eu já falei onde eu quero chegar e falei, cara, você precisa fazer isso aqui, precisa fazer aquilo outro, depois quando você pegar, aí eu montei acabou o podcast,
se ele não tiver ao vivo, você já sobe pro drive. Porque, bicho, pra mim a única coisa que é inadmissível é você perder o tempo dos outros. Ou seja, perder material dos outros. Então, sobe, depois o que você vai fazer? Isso. Então, assim, como é que você enxerga isso? Como é que você faria? Você faria diferente? Como é que você faria? Então, nível sênior. Nível sênior a gente tá aqui, eu quero chegar lá. Vai. Tchau. É isso, você dá a direção, o como, o que, o prazo e... Prazo até você tem que dar, mas se vira, porque você tá falando, cara, você tá pagando, sei lá, 30 pau pro cara, entendeu? Então, assim, não tem conversa. É isso e vai, no mínimo, alinhamento de cultura, de metodologia e pronto. Pro júnior, a gente tá aqui, eu quero ir pra lá nesse prazo. Como você faz pra fazer isso? A, B, C, D, E, F, G, H. Segue isso que vai dar certo. Legal. Ah, chefe, como é que faz o negócio? Eu te expliquei. Tá aqui na folha. Vai lá olhar na folha, testa. Se der alguma coisa errada, você fala comigo ou procura. Entendi. Então, o que eu falo de dar o caminho é dar as instruções. O que é o delargar para o júnior? Estamos aqui, queremos chegar aqui. Vai. Não, vai pifar e ele vai começar a te fazer pergunta. E ele vai querer mostrar autonomia, aí ele vai ligar os negócios tudo errado. Não, tá. Entendeu? Mas então ele não teve esse checklist. Não, então Uma vez você dando esse checklist, aí é tapa na cabeça. Então, entendeu? Eu falou, eu já te passei, meu querido. Eu te falei ontem disso. Você sabe. Aí entra o que você falou. Tu sabe como é que faz. Não sei. Vai olhar na lista que eu te mandei no primeiro dia, porque já tá tudo lá. Não, então eu acredito que depois disso que você me falou, então, isso. eu tô fazendo certo. Entendeu? Porque assim, tem empresários que ele fica ali com medo de dar autonomia. Ele explica, mas ele fica ali e, sabe? Não, porque aí você pra deixar o cara, entendeu? Pra mim você porque aí você vê a cultura, você vê os valores do cara. O cara não é organizado, aí o cara esquece as coisas. Aí você começa a ver a pessoa, porque você deu as direções, você ensinou como faz. E não é só A, B, C e D. Como é que faz o A? Como é que faz? Entra o treinamento. Sim. Você ensina cada um desses passos, entendeu? Mas, se tu perdeu um tempo, tu explicou tudo, agora é com o cara. Aí você vai vendo a pessoa, o desenvolvimento dela, se ela tá fazendo... Aí, esqueceu, é desorganizado. Já continua nesse assunto. Fica te perguntando várias vezes. Aí a gente tá começando a falar da pessoa. Perfeito. E se você percebe que essa pessoa não tá correspondendo? Como é... Assim... Eu acredito que todo empresário não está correspondendo. Já começa daí, não é? Ou não? Depende. Tem muitos que sim, muitos que não. Eu não diria, principalmente falando de vendas, né, especificamente. É porque o que eu tô falando, de fato, aplica para várias áreas. Legal. Mas quando a gente vai falar de venda, tem de tudo mesmo. Tem vendedor que não tá performando e tem vendedor que performa muito bem. Mas tem que performa muito bem e não... Sei lá, tá fugindo da cultura, tá fazendo... Né? É o que mais... Nossa, tem demais. Legal. Tem demais. E essa é uma decisão... Difícil. É que a gente fala que é difícil, porque o cara traz faturamento para a empresa e ele é totalmente fora da cultura. Do padrão e da cultura. Essa é uma decisão muito complicada, entendeu? Do empresário tomar, porque ele sabe que você depende dele, do faturamento dele, mas o cara chega no horário errado, faz intriga, começa a falar besteira. Às vezes até rouba a empresa. Pode acontecer um monte de coisa. E aí, assim, a decisão é, se o cara mantiver... nisso, provavelmente vai ter que gerar uma demissão. Mas assim, só pra gente finalizar o ciclo que a gente foi digredindo, mas pessoas, processos, que é justamente definir isso. E aí depois, eu tenho a pessoa correta, eu expliquei pra ela o passo a passo. Legal. Qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é eu gerar uma motivação pra ela seguir esse passo a passo. Legal. Muito empresário e gestor fala pra mim, mas eu contratei o cara. Se eu contratei, o cara deveria fazer. Sim, mas não funciona assim com humanos, né? Ainda não, temos muita inteligência artificial hoje, mas ainda estamos falando de humano que precisa de motivação. É motivação tanto intrínseca quanto extrínseca. Chamar minha esposa pra participar dessa parte, vai lá. Na parte de motivação, falando de vendas, que é o nosso foco, principalmente, Legal. A gente fala de plano de carreira, a gente fala de ter um bom comissionamento. Então, assim, você tem que mostrar pro cara que se ele fizer esse passo a passo, e esse passo a passo apenas... ele vai ser remunerado, diferenciado por isso. E aí, quando você liga as coisas, começa a fazer muito sentido para ele. Então, pessoa certa, com processo certo, que é o que ela precisa fazer, quando ela precisa fazer,
com o querer fazer, com ela ter uma motivação, Uhum. e aí o treinamento é explicar cada um desses passo a passo de como que ela precisa fazer cada um desses pontos. Uhum. Se esses 4 pontos, eles estão conectados, eles estão fazendo sentido, a pessoa vai voar. Uhum. E se você fez esses 4 pontos, você viu a pessoa, gerou um pontinho amarelo, você, não sei. Fez o processo, mas falou, vou dar uma chance. Uhum. Explicou o que ela precisa fazer, explicou quando. Mostrou pra ela que ela vai conseguir uma grana a mais, ou ela vai conseguir o feriado, ou ela vai conseguir days off, Sim. seja a motivação que for da pessoa. Mostrar que se ela fizer isso, ela vai ser remunerada, vai ganhar um prêmio por isso. Uhum. Você treina ela. Aí a gente vai voltar para pessoas. É um ciclo. Eu tô vendo aqui o ciclo, mas é um ciclo, literalmente. Aí a gente volta, pessoas, processos, motivação, treinamento. Pessoas, processos de motivação e treinamento. A gente volta pra pessoa. Se depois de tudo isso, você passou 2 meses dando processo, dando feedback, acompanhando, com motivação, com processo, com treinamento, mesmo assim ela não vira, Uhum. aí chega Aí o já- momento da gente poder começar a olhar de ou uma transferência diária, dependendo da empresa. Às vezes você começa a perceber que ela tem um perfil para um outro cargo da tua empresa. Se você tiver uma empresa um pouquinho mais robusta, Uhum. que você consegue fazer uma dança de cadeiras, pode fazer sentido colocar ela em outra cadeira se realmente você perceber que ela tem essas competências. Uhum. Agora, não fica inventando, não fica criando cargo para você poder encaixar a Que pessoa. é só custo, só gerar custo à toa. Aí você tá fazendo besteira, entendeu? Legal. Então, assim, chegou o momento. Esse é o momento de demitir, quando você passou para 4 pontos. Agora, a primeira vez que você vai analisar a pessoa, não é o momento de demitir. Às vezes é problema de motivação. Uhum. Às vezes é problema de treinamento. Às vezes é problema de processo. Às vezes você tá dando treinamento, mas na hora H dela aplicar, ela não tem o acompanhamento certo, ela não sabe exatamente o que ela precisa fazer Uhum. do jeito. Então, é a questão de ser júnior, entendeu? Então, Entendi. podem ser esses 4 fatores. E a sua empresa, ela faz esse acompanhamento ou ela acompanha o dono, o contratante? Como é que funciona? Tá. Então, a gente faz esse diagnóstico para entender Sim. onde está esse problema, ou Uhum. onde estão os problemas. A gente Uhum. sempre segue essa linha. E aí a gente tem programas específicos para tipos diferentes de maturidade. Uhum. E aí a gente entra primeiro com a gente chama de setup, a gente chama cara, vamos estruturar as coisas que a gente precisa para ter... como é que eu posso falar? Prepara o terreno. Legal. Deixa o terreno preparado, fértil, Uhum. pra gente falar, cara, legal, tem os dados que eu preciso, tem as coisas no lugar. Isso demora em torno de 2 a 3 meses, depende da empresa. Alguns são um pouquinho mais rápidos, outros um pouquinho... Mas são 2, 3 meses ali pra gente gerar estrutura. E muitas Uhum. empresas nesse tempo já começam a vender mais. Top. Só que aí é aquilo. Pô, fiz a dieta, tô bombadinho, tô legal. Se você não acompanhar, o negócio vai degringolando. Então aí você começa a perder muita massa, ou começa a ganhar muita gordura, então você A precisa... pochete chega. Fala, Legal. agora que eu tô bem, é efeito sanfona, né? Agora que eu tô tranquilo, volto a comer besteira. Então, assim, todos os nossos processos, eles são com acompanhamento. Tem Legal. um acompanhamento. E aí a gente entende que a gente, no final das contas, a gente é uma empresa de BPO de gestão comercial. Cara, que legal. É basicamente isso que a gente faz. Então, Uhum. a gente estrutura o que Uhum. precisa, faz a empresa vender mais, e aí depois a gente entra num processo de BPO comercial. BPO, para quem não conhece, é um Uhum, processo legal. de terceirização. Sim, né? total. Então, a gente terceiriza, que muitos empresários não querem ou não podem contratar um gestor, ou não querem olhar para isso, Uhum. ou às vezes querem ser cobrados. E falam, cara, então beleza, a gente faz esse papel. Então, Sim. eu não operacionalizo, eu não vendo por você. Claro. Eu faço quase tudo. Eu até contrato o vendedor, eu treino o vendedor, eu deixo ele preparado, eu faço o onboarding dele, deixo tudo preparado e agora vai. Ele vai Sim, vender. Total. Entendeu? Eu não vendo. E você vai acompanhar. E vai- aí, Total. Eu posso contratar, eu posso treinar, eu posso trazer o cara e aí ele vende. Inclusive, eu posso gerenciar ele por você se você quiser. Legal. Entendeu? Mas tem que ter alguém vendendo ele dentro. Né? E aí a gente entra nesse processo de gestão. Ah, não quero contratar. Beleza, a gente cobra o dono. Então pode ter reunião semanal, a gente abre os indicadores e fala, cara, por que tu não bateu a meta aqui? O que aconteceu? Uhum. E aí a gente faz esse papel com o equipe, que no caso seria o empresário mesmo. Legal, deixa eu te fazer uma pergunta. E essa sazonalidade, como é que vocês gerenciam isso? Por exemplo, Natal vende mais, ou então aí você faz alguma temporário, algum contrato temporário, como é que funciona essa... Porque você faz um acompanhamento de vendas. Cada empresa, acredito que todas as empresas, ela tem as suas sazonalidades. Então, assim, tem umas que, por exemplo, o meu, por exemplo, agora eu tô no desespero, eu até quero conversar contigo, porque, por exemplo, eu tenho que contratar pelo menos mais uns 3 vendedores temporários. Como é que você reage? Como é que a tua empresa pensa nesse sentido?
Cara, isso vai mudar, como você falou, vai mudar muito de cada negócio, né? Uhum. Tem várias estratégias. Tem, por exemplo, empresas que necessitam e que vendem muito nesse período. Uhum. O negócio vai sozinho, até a galera não quer nem muito falar com a gente. Fala, cara, eu tô com tanta coisa pra fazer. Eu falo, não, mas a gente precisa estar perto. Sim, total. Tem empresas, por exemplo, eu tava com nossa própria empresa de consultoria. Ninguém quer fazer consultoria exatamente agora, tipo, é complicado. No seu negócio também, por exemplo, nutrição. A galera aqui, pô... Já foi, agora já é. O fala, verão chegou, meu amigo. Vamos vender, fala, pô, Natal, Ano Novo, eu não vou começar uma dieta agora. Jamais. Então, assim, esse tipo de negócio que vai pro espaço nessas épocas, tem que saber algumas estratégias para você conseguir lidar com essa época, né? E aí você vê, não só a contratação, mas as vendas também. E aí tem várias sacadas, desde você fazer algum tipo de promoção, desde você fazer, por exemplo, uma entrada, você pode entrar com uma entrada para agora, e você falar, cara, torra, vamos supor que é nutrição, só dando um exemplo. Cara, vamos fazer o seguinte, estoura no Natal, seja feliz. Tem uma frase que eu gosto muito, o problema não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, mas entre o que você come entre o Ano Novo e o Natal, né? Então é mais ou menos isso. Entre o Natal e o Ano Novo, estoura. Mas vamos fazer o seguinte, em janeiro, minha agenda vai estar cheia. Escassez. E é real mesmo. Total. A agenda vai estar cheia. Por quê? Porque a galera vai ficar arrependida. Pisou na jaca, Exato, tá voltando, ano chega novo, rolando. vida nova, corpo novo. Então vamos fazer o seguinte, vamos já reservar, porque minha agenda de fato vai estar cheia, a galera tá desesperada. Tu me dá uma entradinha agora, a gente já agenda tua data pra janeiro, estoura, seja feliz, você não quer saber de mim, em janeiro a gente conversa, né? Aí você manda um PDF ali pra ajudar pessoas, Isso, vídeos pra ela poder... Mas você mantém, por exemplo, o preço do ano passado, alguma coisa Isso, assim. aí você... Que vai ter um reajuste em janeiro. Você pode ter essas sacadas, entendeu? Tem empresa que a gente atende também que tá com meio que pós-Black Friday. Então fala assim, estamos com ressaca da Black Friday, tem alguns produtos ainda. Eu tô com isso aí também. Então, E a ressaca da Black Friday entrou no Natal. Nas promoções de Natal. Então, tem várias. E aí, novamente, depende muito do negócio, entendeu? Do que você pode fazer. Mas, cara, é uma época que dá pra vender muito, entendeu? A galera acha que não, mas tem mas deixa eu te fazer uma pergunta mais específica aqui, que eu acho que talvez eu não tenha me expressado muito bem. Por exemplo, eu sempre me virei nos 30, assim, sabe? Vamos a galera juntar a equipe, fazer a galera vender. Agora no estúdio de podcast, por exemplo, eu descobri isso. Isso foi uma coisa que eu... E talvez eu até aplique no ano que vem pra ir pra escola. Eu não vejo nenhuma escola fazendo. A gente pegou muito modelo de escolas que estavam funcionando, como é que eles reagiam, e eu vejo que as escolas, tanto escola regular quanto as escolas de música, escolas, enfim, de contraturno, não tem essa sacada. Por exemplo, o estúdio podcast, cara, a gente fez a Black Friday, estourou de venda. Eu até te falei que fui para um evento, não tinha o que vender. O povo queria comprar lá, eu não tinha o que vender. E depois, agora a gente já entrando no Natal, a galera tá comprando pra caramba também. Então, o que acontece? O que eu descobri? Que você tem um preço ancorado. Então, você tem que sempre... Eu não sei se eu tô falando uma merda, tá? Mas, assim, na minha cabeça, pela experiência que eu vivi aqui agora, desses 2 últimos meses, você sempre tem que criar uma novidade. Tem que sempre estar com a novidade na ponta na sua ponta ali. Vamos dizer assim, na ponta do teu marketing, na ponta das tuas vendas, que é Natal, de tanto por tanto. Black Friday, de tanto por tanto. Cara, agora a gente criou uma semana da comunicação. Aí vou... Então, assim, sempre tem algumas oportunidades em curto espaço de tempo, uma semana, talvez até um dia, que você abaixa o preço, que faça aquela pessoa que tá ali namorando comprar. Porque, assim, é aquele negócio, né? Tem pessoas que não estão nem aí. Eles nem perguntam o preço. Compra, R$1.000, ok, 900, e tem, então eu quero. Paga no Pix à vista, quer nem saber. É muito engraçado isso. E tem pessoas que elas... Não, sem problema. E tem pessoas que elas vão namorando, elas vão vendo, e você vai ter que convencer, aí você pega no emocional, você fala, cara, isso aqui pode mudar a sua vida, passar a sua mensagem para milhares de pessoas, ajudar a vender mais a sua empresa, o seu produto, te trazer autoridade, gerar conteúdo em escala, e você vai batendo. Hoje, o tempo que eu preciso para fazer uma venda são 2 semanas. É muito difícil. É o pico, né? É a pontinha do iceberg quando você vende. Mas tu falou de venda de quê? Dos microfones. Dos microfones, isso. Aí a escola é justamente o que eu quero fazer agora. Eu quero entrar com essas promoçõezinhas assim que... por exemplo, nesse mês comprou, ganha uma garrafa. Nesse mês você tem tanto por cento de desconto. A gente iniciou agora que tá dando muito certo, que acho que chama Pague na Hora.
sei lá, contrate já, pague na hora. Tipo, é o seguinte, a pessoa visitou aqui, a gente não deixa ela sair. Então, se você pagar agora, você já vai ganhar um desconto, sei lá, de talvez 15%, 20%, ganha um kit, alguma coisinha. Então, isso tem funcionado bastante. Porque é legal você não deixar a pessoa ir embora pra pensar. Isso aí eu já, na minha carreira toda de vendas, isso aí... O maior inimigo do vendedor é o travesseiro. Que a gente fala. Exatamente, pensar. Botou ali, acabou. Já era. Então, tem funcionado bastante. Agora eu te pergunto o seguinte, por exemplo, eu nunca usei, é uma nova estratégia, dos temporários, que é contratar pessoas por um período de tempo para vender. Sempre a gente se rebolou por aqui. Entendi. Galera, estamos na época de venda. Entendi. Estamos na época de venda. Como é que você enxerga isso? Você já fez alguma ação desse jeito? Como é que você faria aqui dentro, por exemplo? Para treinar uma pessoa e ela vai ficar só até fevereiro, ou até março, por exemplo, 3 meses ou 4 meses, não sei. Tá, vamos lá. Tu falou bastante coisa interessante. Acho que vamos separar um pouco as coisas. Vai lá, tá? vamos lá. Primeiro, varejo e produto como um todo, Uhum. né? Tem quem trabalha com produto e tá querendo trabalhar com volume e por aí vai. Uhum. Tem duas principais linhas que a gente pode ir. Você pode ir pela linha do preço e você pode ir pela linha da marca. Ok, top. Tá? Então, assim, pela linha do preço, é muito comum, vamos falar de uma Chili Beans que a gente já atendeu, uma Melissa que a gente já atendeu, até mesmo, por exemplo, uma Bancorbras que vende pacotes de turismo. Beleza. Vamos dizer assim, é serviço, mas mais produtizado, vamos dizer assim. Todas essas empresas, o que eles têm em comum? Apesar de serem mercados bem diferentes, duas estão do varejo, a Imaginário, por exemplo, que a gente atendeu também, que é bem varejão. O que tem em comum? Campanhas, corridas, que eles chamam Sprints. lá, né? Isso. Okay. Então, cara, eles sempre buscam ter isso. Cara, afinal, até para bater a meta, última semana do mês, ou última, no caso da Chili Beans, é uma dezena. Eles trabalham com 3 dezenas no mês, né? Três ciclos de 10 dias. E aí, na última dezena, a galera precisa bater meta, ou na última semana do mês precisa bater meta. Faz uma corrida, faz uma campanha. E aí dá um prêmio, faz isso tanto interno pro vendedor, quem ganhar essa corrida vai ganhar um iPhone, vai ganhar um celular, e pros vendedores ficarem empilhados, como pro mercado também. Então, assim, isso é muito comum, e aí você vai, em termos de preço, é muito do que você falou, uma novidade diferente, ou às vezes não tenta trabalhar desconto, dá um brinde, dá um bônus, algumas formas, então, essa novidade. Para produto, isso é muito comum. Isso a gente fala muito dentro de um contexto de competição também. Legal. Bem competitivo, de varejo. Qual que é o problema desse tipo de estratégia? Você começa a viciar, se você tiver uma audiência de impacto, por exemplo, uma puta Chili Beans da vida, que óculos é uma parada que tem muito concorrente, por aí vai. Você começa a viciar um pouco da audiência a comprar com desconto. Tem esse problema, entendeu? De falar, cara, eu sei que a Chili Beans vai dar um desconto ali no final da última semana, vai ter alguma coisa diferente, vou esperar um pouquinho. Foi um problema muito sério, inclusive, em várias empresas que a gente estava atendendo agora na Black Friday. Então, por exemplo, a gente atende a Só Reparos. A Só Reparos estava com desconto desde o início do mês de novembro, 80% de desconto em vários produtos. A galera não comprava, cara. E eles tinham problema. Eles estavam com desconto mesmo, de 80%. Só que o público falou, a semana da Black Friday é na última semana de novembro. O público reteve, a galera ficou suando o mês inteiro, pra quando chegar na última semana, a galera desesperada, aí a galera começar a comprar. Então, assim, só que isso foi foi uma expectativa que o público tinha e que muitos perderam. Teve muitos produtos que tinha uma bacia lá das Chili Beans, caríssima e tal, linda, tava R$500, porque tinha 80% de desconto. Na primeira semana acabou. Aí quando chegou no final, a galera, isso aqui já foi. Então, assim, o público começou a ficar viciado nisso e acabou perdendo muito tipo muito preço ali. Isso é ruim também para a empresa. Entendi. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de iniciativa. O outro lado é o lado da marca e o lado da criatividade. Vamos supor, por exemplo, uma Apple da vida. Tá sempre lançando um celular novo. Eles não trabalham na linha muito de desconto. Não é muito por aí. Não é, 50% de desconto no iPhone. Tipo, não é a comunicação da Apple, né? Mas como é que eles trabalham isso? Cara, é a marca, é o estilo de vida, o way of life. Legal. E aí você tá sempre trazendo novidades. Então é aquilo, tem o iPhone 15 acabou de sair, cara. Agora saiu o 16 de novo, daqui a pouco os caras já estão pensando no 20, entendeu? Sei lá. Então, assim, bizarro. E como que a galera troca e vai trocando, então você estimula a questão da compra pela marca, pelo posicionamento que a empresa tem. É mais difícil. O lado do desconto é mais rápido, ele é mais preguiçoso, vamos dizer assim, mais fácil. O lado da marca, ele é um caminho
árduo, não é qualquer um que vai virar uma Apple e também nem faz sentido, dependendo da empresa, tudo bem. Então, assim, você escolher esses lados, são 2 linhas de atuação. Então, esses são 2 pontos que eu queria diferenciar no que você falou. Cara, muito legal. Muito legal. Terceiro ponto é a questão da contratação da equipe rotativa. Tá. Em relação a vendedor, cara, isso, cara, é uma experiência. Quem nunca contratou um vendedor, faça essa experiência. Vendedor é uma coisa maravilhosa porque o retorno ele é muito rápido. Eu lembro até hoje, a gente teve a gente já fez. Pô, a gente também já foi ruim, a gente já errou muito. Até pra gente. Então, assim, eu lembro até hoje, um dos primeiros vendedores que a gente contratou foi. Eu lembro claramente, assim, acho que ele ficou 2 meses com a gente. Foi horrível a experiência, foi péssima. Por quê, velho? Não, o vendedor nada, perfil totalmente errado. A gente tava aprendendo também, enfim. A gente contratou uma pessoa horrível, ele se pagou. Se pagou e gerou lucro em 2 meses. Então, assim, melhor movimento que você pode fazer, até de aprendizado mesmo, é contratar um vendedor. Porque é uma experiência muito legal e o retorno, para quem conhece, funciona. Diferente de você contratar um operador para a sua empresa no que você faz, um técnico. Esse cara não se paga rápido. Esse cara te ajuda no tempo e outras coisas, mas você não vê. Esse cara é perigoso, você tem que saber contratar muito bem essa pessoa e saber o momento certo. Falando de vendas, pode fazer sentido você trazer uma galera temporária, sim. Só que aí que tá, aí entra uma outra crença na cabeça do empresário, que é, eu quero vender mais. O que eu preciso fazer para vender mais? Eu hoje vendo X. Se eu construir mini-mis, né, outros eus... Dificílimo, mas... Mas se eu conseguir, pelo menos o lado comercial ali, eu já consegui, eu vou vender também. Então eu vendo X... Ô, Luiz... Aí, ó. Começou uma musiquinha. Relaxamento, então, é pra gente relaxar. Tá muito tenso. Ele vai. Não, mas vai. Tá, então, continue. Eu vendo X. E aí, se eu vendo X, se eu contratar mais 3, é mais 3X que eu tenho pra... Não é verdade essa conta. Não. Entendeu? Mas muito empresário pensa assim. Então, primeiro ponto, você tem que entender se realmente faz sentido você contratar uma pessoa. Deixa eu só te interromper. Abaixa já o volume de cara, velho, porque começar isso aqui não é o problema. O problema é que o áudio atrapalha. Isso, obrigado. E agora já bota lá de novo aí. É lá em cima. Aí, ó, olha o background ali. Tá. Deixa eu voltar essa parte. Beleza, foi mal. Desculpa a interrupção. Claro, com certeza. Deixa eu voltar só pra não pegar ali. Isso. Então, vamos lá. Eu vendo X e eu quero vender 3X. Muito empresário pensa assim, tá, se eu vendo X, eu preciso de 3X, eu vou contratar mais 3 pessoas. Então, vende o meu X com mais 3X aqui e contrato 3. Não, é verdade. Sim. Então, tem muita empresa que a gente às vezes dá palestra, a pessoa fala, caraca, top, o cara falou de time, falou de pessoas, vou sair contratando todo mundo. E a galera vem falar com a gente, me ajuda a contratar e tal. Oh, meu Deus. A gente vai entrar na empresa... Tudo bagunçado. Não é só isso, não vende, não tem venda. Então, assim, tá, você vai contratar o vendedor pra fazer o quê? A gente dá jeito, ele vai bater de porta em porta. Não vai, entendeu? Então, se você não tiver minimamente um processo comercial, você entender de onde vão vir seus leads, de onde vão vir suas oportunidades, como é que você faz, seu marketing tá rodando, qual que é o teu canal de aquisição. Cara, quando que você contrata um vendedor? Quando tua cabeça tá torando. A literatura, o que ela fala? Você vai começar a crescer suas vendas, aí você dá uma margem mais ou menos pra você preparar. É o caceta, eu não acredito nisso não. O negócio tu tá torando, você não tá dormindo, tá cheio de problema, não é saudável. Esse é o momento. Você fala, cara, eu não estou dando conta mais. Aí você joga. Então, se você fizer a conta que no momento de alto volume, no Natal, no Ano Novo, você já tá tenso suas vendas, você já não tá conseguindo direito, isso vai aumentar... Aí você contrata. O meu problema aqui, o pensamento desse temporário é o seguinte, é porque estamos há 8 anos, e aí, cara, eu te falei, água de salsicha, velho. Tá dando, a gente sabe que vai fechar, sabe que vai acontecer, só que eu tô cansado, entendeu? E eu tô com um planejamento de expansão, de criar franquias, até porque a escola é legal. Então, o que eu pensei? Aí você me dá a tua opinião. Tá. O que eu pensei para esse ano? Eu pensei o seguinte, eu falei, olha... A gente rodou um NPS para saber o que está rolando aí com a cabeça das pessoas, dos nossos clientes, tanto com os clientes que vêm só visitar, fazer aulas. É uma pesquisa, a gente rodou uma pesquisa para saber a intenção, saber se gostou, saber algumas perguntas bem legais, bem estratégicas. Então eu entendi que a estrutura não é um problema.
Porque às vezes a gente acha que porque tem 4 andares é maravilhoso. Não, cara, às vezes você tem 4 andares custo, pra né? se lascar Tem custo. Ou então você tem 4 andares pro seu cliente desfazer a opinião que ele viu lá no Instagram. Fala, cara, o terceiro andar é ruim demais. O primeiro é não sei o quê. E não sei o quê. Então, você entende? Então, assim, não é porque você tem um tamanho que aquilo ali tá te ajudando, pode estar até te atrapalhando. Uma empresa que é enxutinha, que é um andarzinho só, talvez uma salinha, faz trabalho e mostra muito mais valor do que você com um negócio grande. Beleza. Então, eu vi, o problema não é estrutura, não é atendimento. Tem uns clientes que falam besteira, assim, então que falou assim, tem que tirar os clipes. É porque a gente começou essa empresa fazendo uns clipes que não tem lugar nenhum do mundo. Então, assim, esse tipo de pessoa, de cliente, eu até falo assim, eu prefiro até ignorar. Falo, ó, só não assiste os clipes, tá tudo bem. Mas eu queria que eu tirasse os clipes que passam, que é uma coisa que chama muita atenção pra outras pessoas. Mas beleza. Então, eu vi, e aí eu falei, cara, não é estrutura, a metodologia sempre a gente tem que melhorar. Isso aí tá no meu radar sempre. Que pode ser? Tá, então beleza. Aí eu falei, nessa vez eu vou tirar essa água de salsicha, vou fazer uma experiência. Então nós já tivemos 2 vendedoras e hoje uma saiu, tá só com uma, mas a gente já vai contratar outra. Até para gerar essa competição, essa concorrência. Só que a ideia é que nesse período a gente contrate, sei lá, mais 3. Tem uma, coloca mais 3. E dessas 3 já tem essa premiação que é quem vender mais fica. Então você já tem a possibilidade de ficar e fora bônus, que o bônus de um vendedor temporário é muito maior, eu sempre boto umas comissões aí, um pouquinho maiores. Bacana. E aí, beleza. Aí o que eu pensei? Eu falei, cara, eu quero dobrar, né, o número de contratos aqui. Então eu preciso fazer algumas ações. Perfeito. Então, hoje vamos supor aqui que eu não tenho esses números assim, mas vamos supor que a gente chegue por dia, sei lá, uns 8 contatos, 10 contatos. E aí eles ficam na correria de tentar marcar uma visita, depois, posterior, uma aula experimental. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu já falei, vamos contratar uma pessoa e treinar eles para não ter esse negócio, esse gap, assim, porque a pessoa vem visitar e aí, sei lá, uma semana depois ela marca aula experimental. Por quê? Por que você já não vem com o seu filho, enquanto ele está assistindo a aula, você conhece? Então, na minha cabeça, só essa mudança já vai gerar uma diferença. Olha, como é que a gente trabalha aqui? Porque isso é cultura. Como é que a gente trabalha aqui? Olha, você vai trazer o seu filho, ele vai participar de uma aula, você pode trazer inclusive ele no começo do dia, você vem, conhece tudo, deixa ele aqui, depois você volta e a gente conversa. Eu só peço que você volte 40 minutos ou 30 minutos antes, porque eu preciso conversar e te mostrar algumas coisinhas. Aí é a hora da venda, porque aí já... A hora do show. A hora do show. Porque aí o cara, e se tiver uma sincronicidade boa, na hora que ele estiver terminando o script, tá descendo um moleque falando o quê? Amei. Mãe, amei, não quero sair daqui nunca mais. Só que a emoção lá em cima. Isso. Dá o contrato aqui. E se você fechar aqui na hora, então assim, eu tô trabalhando pra isso. Perfeito. Aí, o que acontece? A escola, ela leva em torno, eu vou estar aqui de uns 25 minutos para ser apresentada. Então assim, por exemplo, quando a Natália vai pra apresentação, ou a Thaís que ajuda com a gente também nessa parte de apresentação, cara... Eu faria um pouquinho diferente o percurso. Bora. Uma sugestão. Bora. Não, é isso que eu quero saber. A gente tem experiência com escola, né? A gente já atendeu algumas escolas. Top, é isso que eu quero Everest, saber. Colégios sérios, então assim... Cara, e esses colégios eu já trabalhei lá, não no Everest, mas trabalhei no COC, em outros, e eu sei que isso é uma dor, porque, por exemplo, o meu é 25. No COC ou no Everest, talvez seja 1 hora. É grande. 1 hora pra pessoa mostrar o colégio inteiro, transitar. Isso é um calo, velho. O que eu faria? Vamos. Porque é o seguinte, mais ainda do que... Vem da emoção, né? Sim, total. Então assim, mais ainda do que ver o filho descendo com a experiência, Ela assistir a experiência. Ela assistir a experiência junto, entendeu? Porque primeiro ela pode causar um desconforto de separação ali do filho, não sei onde ele tá, não sei o que tá acontecendo, não quer prestar atenção em você, mas tá olhando o filho. Cara, eu faria o roteiro, por mais que aumente um pouco a visita, né? Porque você tava pensando em fazer 2 coisas simultâneas, né? Enquanto o filho tá ali, você tá conversando e apresentando outras coisas. Talvez seja um pouco chato pro filho ali. Não, a conversa depois. Mas eu faria junto, porque qual que é a complexidade de escola? Porque você tem
o influenciador e o decisor. Perfeito. Muitas vezes o filho é o decisor. Tem isso também. Tem. Tá? Às vezes ele é o influenciador e o pai é o decisor, mas dependendo da relação... Eu ainda diria assim, pela experiência que eu tenho, são 3. É a mãe, que é uma influenciadora, mas muitas vezes, tem muitas mães que pagam, mas a gente vê muito aqui o pai, eu vou conversar com meu marido e ele que vai pagar, e às vezes tá até o contrato no nome do marido. Então... Pode ser também, pode ser. E às vezes ele nem tá junto, né? Cara, na isso experiência. é difícil. Isso é mais chato. Isso é muito mas difícil. isso também é roteiro. Legal. De você... Isso é uma grande objeção. Isso é interessante, que nesse seu caso é dentro da escola, mas, por exemplo, isso acontece também em outros tipos de reunião. Quando você vai para o empresário, são 5 sócios, você fala com 2. Aí você fala, preciso validar com os meus 3 sócios. Como é que você resolve isso, tanto no teu caso quanto esse? Para mim é a mesma objeção. Preciso lidar com outras pessoas. Então, você antecipa essa objeção na marcação da visita ou da reunião. De todas as pessoas que são importantes no processo decisório, elas têm que estar dentro dessa reunião. Legal. Não é fácil, nem é sempre que acontece. Sim, total. Mas aí você tem que buscar. Mas é uma tentativa que a gente não faz hoje, que pode ter um aumento, uma conversão. Simples. Perfeito. E que fala, cara, é a escola do teu filho, vem junto pra você conhecer. E a gente faz uma apresentação final, no final do dia. Gostei dessa ideia, muito legal. Então puxa antes, fala, o pai é muito ocupado e tal. Tenta reservar, só tenta. Não deu, tudo bem. A gente tem, mas não custa nada. Só você filma, né? Se ele não aparecer, você vai filmar, mas seria legal ele... Só antecipa, entendeu? Pô, e aí legal, eu levaria a mãe junto, ou o pai junto, com a experiência do filho, pra ele conhecer e deixar lá. E aí eu pensaria, enquanto tá tendo a aula do filho, eu pensaria numa experiência específica para o pai e pra mãe, alguma coisa assim. Pode ser simples, não precisa ser uma experiência de educação, mas um ambiente legal, uma musiquinha, talvez um café. Tem uma coisa simples, mas que atenda também a pessoa que está vendo ali. Legal. Tem alguma coisa ali para o pai, em algum momento... Não sei, tu é o cara criativo, acho Não, eu tô pensando, a cabeça tá pensando aqui. Mas aí fez a experiência, aí volta, quando volta, aí sim tem a apresentação comercial, mas aí você influencia a pessoa junto. Inclusive, o que acontece muito nas escolas, o filho, depende da idade do filho, mas ele, no meio da conversa, criancinha esperta. Então você vai perguntando, ela, gostei sim, mamãe, gostei, ou não gostei disso, não quero. Sim. Então, aí, claro, o vendedor ele tem que ter essa habilidade de saber usar esses dois, tanto o influenciador quanto o decisor ali na reunião, entendeu? E aí isso é script de venda, com roteiro, todo esse caminho todo, é a parte de processos que a gente fala, né? Na tua pergunta, que você falou assim, eu não sei os números, me preocupou, entendo os números de... Chegam 10. Dos 10 que chegam, quantos que eu consigo vender por dia, por exemplo, ou por semana? Legal. Como é que você faz a conta? Você tem que entender quanto tempo que a visita toma, dessa visita, quanto tempo útil vai tomar do vendedor ou da pessoa que estiver atendendo, e aí é uma conta matemática. Sim, total. Eu trabalho 8 horas, eu trabalho X horas. Consigo atender tantas pessoas. Eu consigo atender tantas pessoas. Fecham tantas. Tem visitas de tanto, eu preciso no mínimo atender tanto. Você vai conseguir saber o número de pessoas temporárias que você precisa contratar. Se você tiver esse aumento de volume que você estiver esperando, entendeu? Não, é justamente assim, pelo tanto de tráfego que a gente paga, pelo tanto de pessoas... como eu não cuido... Quem cuida mais dessa parte de números é a Marina, assim. Mas eu deveria saber sim. Até porque hoje eu tô um pouco fora por conta do estúdio podcast. Mas assim, durante muito tempo, eu que fazia essa parte de vídeos, de propaganda. Hoje a gente tem os editores e tudo mais, eu tô um pouco fora mesmo, eu tô relapso. Mas eu vou melhorar. Mas perfeito. Mas eu vou melhorar. Se tem, tá bom, não precisa saber de cabeça. E eu vou melhorar justamente por quê? Porque assim, eu falei, cara, a gente tem aqui um potencial muito grande de recorrência, porque não só recorrência das matrículas, que são mensalidades, também recorrência de, cara, você poder abrir uma outra franquia e fazer esse negócio virar algo muito maior, recorrente e com previsibilidade. Então, só nesse âmbito aí eu já vejo que vale a pena eu investir e ele já tá girando. Como eu te falei, às vezes, Bitter, eu penso assim, que às vezes um ajustezinho ali, sabe? Que hoje eu vejo um problema, tá sendo muito rica essa conversa, às vezes um ajustezinho no comercial, uma coisa que você tá, às vezes é preguiça mesmo, né, cara? Você fala, cara... Tem outras coisas. Ainda mais tal qual de salsicha, né? Então... Pois é, cara, já tá rolando. Aí você fala... Mas é que eu te falei, assim, às vezes vem um susto, né, cara? Porque por mais que... E tudo bem, tá? Às vezes você não quer. A gente fala isso, crescimento e tal, aceleração. Tem empresa que fala, cara, tá bom, a operação tá rodando, eu tenho meu lucro. Sim, tá de boa. Tudo certo, cara, entendeu? Acho que é muito você o seu objetivo como empresário. Então, Sim. quer crescer? Tem gente que fala, não, eu cresça ou morra. Cara,
assim, se você não se adaptar, as Claro. coisas podem ir diminuindo Pode e dificultar, você vai ver, a concorrência chega e você tem que ficar sempre de olho ali, olho no peixe, olho no gato. Então mas tá razoável, tá ok? Tranquilo, cara. Mas pra mim entendeu? não, pra mim já deu aquela incomodada, então assim, é porque você vê assim, que você tá deixando mesmo dinheiro em cima da mesa, você fala assim, cara, pô, e não só o dinheiro, porque por trás do meu, eu te falei desde o começo dessa conversa, que tem a coisa, o meu propósito da comunicação criativa. Então assim, os alunos aqui, todas as dinâmicas, todos os exercícios, tudo que a gente faz, eu penso nesse propósito de ele de controlar a timidez, de diminuir, a gente não acaba com a timidez, de controle. Então, de controlar a timidez, dele saber se expressar melhor, se empoderar, falar com mais confiança. Então, isso pra mim é importante. Depois que eu terminar esse podcast, cara, eu vou te mostrar a minha filha falando. Você vai ficar assim... Eu quero conhecer a escola toda. Sim, e minha filha tá aí. Ela tem 11 anos, cara, ela foi oradora da formatura. Caraca, e eu vou falar pra você, aqui eu posso. Aqui eu posso. Todos os professores falando, lendo e, sabe, aqui num púlpito, no cantinho. Eu vou te mostrar pra você ver. Não vou legal. Só vou antecipar. Então, assim, cara, muito legal, Bitter. Eu acho que eu acredito que, cara, você tem muito, muito mesmo a colaborar com as empresas. Eu quero ter uma conversa off contigo, porque tenho certeza que você tem muito a somar. Vamos fazer negócio. Com certeza. E agradeço muito, cara, Você tem mais alguma coisa que você quer? Vamos deixar uma mensagem pra gente, cara? Vamos... Eu acho que a gente não pode terminar assim, desse jeito, né, cara? Água de salsicha, né? Entendi. Cara, fala um pouquinho do seu propósito, deixa uma mensagem pra galera, pra gente fazer um corte. Bora. Legal. Top, velho. Bora. Cara, assim, a gente... nunca imaginei que eu fosse entrar no mundo das vendas. Legal. Mas eu gosto muito do empreendedorismo. E aí a gente percebeu que o empresário, ele tem boas soluções, boas ideias. Eu lembro até hoje, cara, um dos primeiros clientes que a gente teve. Nem sei se a empresa existe mais, faz muito tempo. Mas ele tinha uma metodologia que era o seguinte, era de escola de inglês. E ele falava o seguinte, cara, eu não preciso ensinar tudo. Ele pegava a pessoa, entendia o objetivo dela do inglês. Isso foi em 2018, por exemplo. Legal. Hoje talvez até tenham soluções parecidas até de escolas A Exap do Flávio Augusto é um exato. inglês instrumental para isso, mas mais profissional, né? E tal. Profissional. O dele não, mas ele especificava. Ele entendia a necessidade é uma viagem específica para os Estados Unidos. Então, cara, ele colocava lugares que você vai para preparar mesmo. E quais as situações que você vai falar, você vai passar, do inglês? E ele traçava os professores, inclusive tinham professores diferentes que trilhavam o caminho, tinha um professor que tinha o toque mais business, tinha um professor mais acadêmico. Que legal, então, ele montava a trilha do cara com professores diferentes, ajudando. Cara, era muito legal. E ele falava, cara, minha solução é maravilhosa, por que não vende? Por que ela não vende sozinha? E eu falei, cara, é do caralho mesmo, todo mundo tem que conhecer, mas não é assim que funciona, entendeu? Tu não vende um pão que vai vender sozinho, tipo, me dá 3 aí. Tipo, não é assim. Perfeito. Então, a gente entende que, cara, meu objetivo é tirar essas amarras. E esse potencial do empresário que... Claro, hoje a gente não pega empresário que está começando pequenininho. A gente já pega empresas que já estão rodando, mas que tem um potencial, uma amarra que está travando e que, cara, pode voar, sabe? Legal. Então, assim, acho que o empreendedorismo é um caminho muito legal para a gente poder mudar muita coisa mesmo. Tem muitas soluções que... Cara, são incríveis, eu tô apaixonado pela sua escola, acho que obrigado, irmão. Só de você falar, eu quero ver. Mas assim, cara, são coisas incríveis que eu acho que as pessoas precisam conhecer, ter acesso, sabe? E a venda é um caminho disso, de você falar, cara, legal. E a venda é um ganha-ganha muito bom, né? Pra você fazer um negócio legal pra você prosperar, pra sua família. A gente acredita muito nessa questão da prosperidade pra quem trabalha na empresa, pros vendedores, pro empresário. Total, velho, que massa. E pro impacto que isso gera pra sociedade, pras pessoas que estão consumindo esse tipo de serviço e produto. Principalmente, entendeu? Então a gente é super contra, a gente... Já vieram empresas de cigarro contratar a gente, empresa de banco contratar a gente com serviços que a gente acha... Não concorda. Até falo, como é que é? Negócio de capitalização. Gente, foge disso, pelo amor de Deus, sem enganação. Entendeu? E eu falei, cara, não vou. Entendeu? Então, a gente, cigarro, não vai fazer bem, entendeu? Não vou ajudar a vender uma coisa que eu não acredito. Top, então, a gente nega, sabe? A gente nega. Então, queria deixar muito essa mensagem que, cara, antes de vender, cara, qualquer coisa, acredite na tua solução, entendeu? Tem uma solução foda. E aí, cara, quer vender, conta com a gente, aí sim. Mas assim, a sua solução, ela tem que ser minimamente, decente, viável. E, cara, se fosse incrível,
Show de bola, vou te ajudar, vamos crescer isso aí pro mundo. Cara, Vitor, muito Beleza, obrigado, Marquinhos? meu irmão. Tamo junto, Cara, querido. Valeu. muito obrigado por essa Valeu, aula de que vendas. isso, cara, que isso. A gente Obrigado vai pelo sempre convite. aprendendo mais. Eu adoro, cara, sentar nessa cadeira aqui de aprendiz, e quando vem pessoas com gabarito tão alto, com experiência tão grande, Valeu. com empresa, cara, depois entrem, galera. É @Encrateia? Isso, arroba Encrateia Oficial. @Encrateia Oficial. Passa o Instagram também, Bitter. Pode ser Rafael Bitter. Rafael Bitter. BITTER. Isso, Tá. arroba Rafael Bitter. E tem o Caio também. Caio, que é teu sócio. arroba Caio Vivan. Exato. Cara, então já tá convidado. Vamos ver se já para janeiro ou fevereiro a gente marca um podcast aqui. Eles vão inaugurar, a Encrateia vai ter o próprio podcast e eu estarei lá. Com certeza, pra prestigiar. com certeza demais. Meu irmão, Tamo obrigado, junto, velho. querido. Tamo Valeu junto, velho. demais.